TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Pela tradição malsã da cultura política brasileira, a sociedade se acostumou a ouvir a seguinte frase, abre aspas, os partidos já não mais nos representam. As últimas semanas confirmam essa afirmação. Afinal de contas, o Brasil tem vivido, nesses últimos meses, o que se convencionou chamar de combo político eleitoral. Isso mesmo, combo, essa palavrinha pedida emprestada aí do inglês, que significa combinação. Vamos a algumas delas. Se você é político ou pretende sê-lo, cuide de ter um partido para chamar de seu. Veja, por exemplo, o que tem acontecido entre o PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República, e a família Bolsonaro, o que se protagonizou nas últimas 2 ou 3 semanas. Tudo isso porque o presidente, mesmo do alto da sua autoridade como primeiro mandatário do Brasil, não se furtou ao esforço de tomar para si o PSL para ter um partido para chamar não só do seu, mas da sua família. Se olharmos o Supremo Federal, as coisas por lá não andam quanto diferentes. Afinal, nesse instante, vota-se a interpretação da constitucionalidade ou não da prisão em segunda instância. Até agora, 4-3. Deveremos retomar essa discussão a partir de novembro e a tendência é que a prisão em segunda instância seja derrubada, pelo menos se prevalecer o que se sabe da opinião dos 4 ministros que ainda faltam votar. É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para discutirmos os vários aspectos dessa briga PSL, Jair Bolsonaro, STF, decisão constitucional ou não, que nós estamos iniciando mais esta edição, trazendo aqui para o debate os nossos convidados e colaboradores. Os professores Djalma Pinto, que nos ajuda quinzenalmente a refletir sobre os temas aqui propostos, o também professor doutor Rômulo Leitão, procurador do município e professor de Ciência Política na Universidade Federal do Ceará, da Unifod, na Universidade de Fortaleza, e o professor Clésio Arruda, também doutor em Sociologia e professor da Universidade de Fortaleza. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos debatedores, os professores Clésio Arruda, Rômulo Leitão e Djalma Pinto, e vamos discutir o que eu aqui convencionei chamar de combo político do Brasil. Outra palavrinha, o e-commerce, que é o comércio eletrônico. Foi a partir deste comércio que se conheceu o combo, né? Onde as pessoas fazem as combinações para a venda eletrônica de determinados produtos. Cabe-se perfeitamente essa analogia ao que está acontecendo com a política brasileira. Afinal de contas, hoje você tem aí uma briga muito forte no interior de cada um dos partidos, mais especificamente no partido do presidente da República, que é o PSL, com todos os
espetáculos, todos os rounds que nós assistimos nas últimas 2 ou 3 semanas. Eu queria, como o cientista político aqui da mesa, Dr. Rômulo Leitão, qual é a gênese? É mesmo aquela tradição segundo a qual é preciso que se tenha um partido para chamar de seu, onde o que tem prevalecido é o personalismo das personalidades e não essa instância partidária tão importante para a democracia? Bom, cumprimentando o professor Djalma, professor Clésio, Arnaldo, a técnica, eu não sabia dessa história do combo, não. Eu aprendi alguma coisa hoje, não tinha aprendido nada, então eu não sabia que combo era combinação. Eu sabia o que era combo, mas não sabia a origem. Essa questão dos partidos, Arnaldo, eu gosto de dividir a função do partido em 3. A função representativa, não tenha dúvida que é um fenômeno mundial, que existe um desencanto com a função representativa, até porque é muito difícil você imaginar as pessoas procurando um partido para se representar. Hoje, você vê com esse movimento de rede social, de movimentos, outros movimentos, de associações, de sindicatos, você se representa por si só. Não vejo ninguém indo a um partido para pedir essa questão. A outra função, que eu acho que não está em baixa dos partidos políticos, é essa governativa, de participar do governo, de fornecer quadros para o governo, que nesse momento o governo não optou, é uma opção do presidente Bolsonaro, ele não quis fazer nenhum tipo de composição no seu ministério. E tem uma terceira função que eu acho que essa nunca teve tão forte, que é a função de organizar o parlamento, organizar o poder no parlamento. Os partidos estão muito fortes no parlamento. Se você vê a atuação do DEM, por exemplo, com as 2 casas legislativas, de organizar o parlamento nos últimos meses, desde janeiro, com a assunção do novo governo, o parlamento é que está levando as discussões, está se tornando o centro das discussões políticas do país, porque do outro lado você só vê factoides, escândalos, ou seja, é uma completa instabilidade. E no parlamento lá, se você examinar, as discussões estão lá. A reforma da Previdência passou a reforma que o Congresso quis, não foi a do governo. Possivelmente a reforma administrativa vai ser a que o Congresso quer, a tributária na mesma linha. Então, eu acredito que... Isso aí você já deu 3 produtos do combo. Do combo. Em relação ao caso específico do PSL, o PSL não é um partido, é um ajuntamento de pessoas que votaram no Bolsonaro e conseguiram se eleger com essa onda de direita e extrema-direita que o elegeu. Eu não vejo nenhuma coesão, não vejo nada. Não que os outros tenham muito, mas em relação ao PSL, não dá para você comparar a coesão do PSL com a coesão do Partido dos Trabalhadores, ou do DEM, ou do PMDB, ou do PDT, ou do PSB. Você não pode colocar o PSL na mesma categoria desses outros partidos que têm uma certa tradição e têm uma certa coesão partidária, ainda que seja muito menos do que a gente esperava, do que a gente esperaria que deveria ser numa democracia, numa república como a nossa. Professor Djalma, aqui você é, digamos, o expert na legislação eleitoral, na legislação partidária. Isso é do conhecimento de todos. Na sua perspectiva, sob esse ponto de vista da legislação partidária, política eleitoral no Brasil, você identifica uma causa que não seja o personalismo, que não seja o olhar para os 700 milhões de reais que esse partido PSL terá agora para financiar as próximas eleições, que justifique, quer dizer, essa briga, essa disputa entre a família do presidente, o próprio presidente e a instância partidária, no caso, pela sua executiva? Em primeiro lugar, não há nenhuma identificação em relação ao programa do partido com a adesão dos seus filiados. O partido é exclusivamente, no caso, um fornecedor da legenda, porque você só pode ser candidato no Brasil se você tiver uma filiação partidária de pelo menos 6 meses. Era 1 ano, houve um encurtamento e você tem que ter uma filiação de 6 meses. O nosso problema em relação aos partidos é que nós não temos uma tradição de preservação dos partidos. Por exemplo, em 1930, houve a Revolução, os partidos foram extintos. Criaram-se novos partidos a partir da redemocratização de 46. Quando foi em 64, também
os partidos foram extintos. Então, o partido político no Brasil, ele é novo, a partir de 88, esses partidos se estabeleceram, e nós não temos, então, uma cultura em relação ao programa, em relação às diretrizes. As pessoas se filiam não por se identificarem com aquela ideologia partidária. De um modo geral, é apenas para obtenção da legenda. No caso do presidente Bolsonaro aí, é muito mais emblemático isso. Ele não conseguiu legenda em nenhum partido. O único que ofereceu a legenda para ele foi o PSL. Ele se incorporou na legenda e surpreendeu. Muita gente que estava ali filiado, que disputou, pegou carona, né, nessa popularidade que ele demonstrou, e agora houve a implosão do partido por falta exatamente de sintonia, de um ideal comum. Nós temos que realmente modificar, primeiro, uma visão. Por que o cidadão quer aquele partido? Segundo, qual é a finalidade do partido dentro da nossa democracia? Terceiro ponto, como qualificar os filiados do partido para cumprirem o seu papel, percebendo que a finalidade do mandato é servir a coletividade e não o interesse pessoal de quem venha eventualmente ocupar o poder. Professor Clésio, olhando a sociologia política no Brasil, e no caso, olhando para a sociologia dos partidos, né? Ou seja, o que acontece no interior desses partidos, levando-se em conta muito bem, como definiu o professor Rômulo Leitão, as suas três, digamos, vertentes de atuação. Né? Qual é a razão, afinal de contas, embora sejamos aí uma democracia jovem, mas é o período mais longevo da história deste país, desde que se tornou república, né? Já são mais de 30 anos, aí nós nos caminhamos agora. Qual é a razão de não se ter aqui um partido, não, os partidos políticos com a devida representação que devem guardar em relação à sociedade brasileira, a sociedade que representam e as suas instâncias políticas? Bom, Arnaldo, é um prazer voltar a discutir aqui com vocês. Aqui, a deixa já do colega, do Rômulo, né, e do Djalma, já me traz aqui uma série de elementos para te responder. Né? Já levantaram aqui algumas questões que acho que as duas falas se combinam. E eu queria voltar para a questão, por exemplo, da crise de representatividade que o Rômulo já salientou, que ela não é local, né? Essa crise também não é dos partidos, é uma crise de representatividade geral, né? Ela passa pela representatividade do deputado, do senador, do executivo, do legislativo, né? Então, ela é bem mais ampla. Até dos sindicatos, né? Até dos sindicatos, isso, né? Porque aí a gente tem... que aí o Brasil é mais complexo ainda, né? Porque essa crise de representatividade ela não é brasileira, né? Ela é global. E a gente teria, até agora, as respostas caminham pela uma certa fragmentação que a gente passa a ter na sociedade, dessa virada tecnológica que a gente tem dos anos 80 para cá, em que a gente perdeu a capacidade de ter aquelas unidades de pensamento, né? Você tinha grandes correntes de pensamento que, inclusive, possibilitava os grandes sindicatos, os grandes partidos. Você tinha as bandeiras que poderiam ser unificadas em torno de um pensamento. A gente passou a ter uma sociedade onde as opiniões elas são cada vez mais fragmentadas. Você tem uma diversificação de interesses e de desejos dentro da sociedade que é quase impraticável você ter um partido que consiga representar tudo isso. Os indivíduos também passam a ter uma mobilidade de interesses, né? Os interesses muitas vezes é o local ambiental de uma questão presente ali no seu bairro, mas também está vinculado a uma questão global, né? Dada essa interação que a gente passa a ter. Então há uma transição que inclusive nega muito daquilo que a gente tinha do que é bandeira de direita, bandeira de esquerda, quando muitas vezes você tem um indivíduo de direita que defende a bandeira que teórica e historicamente seria de esquerda e vice-versa. Então você pensar um grande partido hoje, acho que a tendência seriam de partidos de fato menores, com uma grande capacidade de negociação em frentes partidárias. Né? Isso é uma questão que passa pelo Brasil, só que no Brasil aí tem uma questão que você salienta, e que o Djalma já nos traz aqui algumas luzes. Nós não superamos também os nossos problemas históricos, nós não somos republicanos. A gente ainda tem, né, a presença da família, e aí a família Bolsonaro vem com uma luva, né, assim, para sacramentar isso que já está falido, né? Quer dizer, a família que é dona do poder público, né, que ocupa os espaços, né, que
que faz uma política de cozinha, de sala de estar, né? O filho controla o Twitter. Filho, pois é, né? O filho controla o Twitter do presidente da República. O outro filho deseja ser embaixador de uma embaixada das mais importantes no plano de negociações internacionais. Aliás, rejeitado dentro do Senado por essa indicação, criou a briga pela liderança do partido, que acabou vencendo, e usou isso como justificativa para não ir mais para a embaixada. Só para fechar, Arnaldo, isso remete para a gente ainda o que a gente tem lá na nossa formação política, que é a Casa Grande Senzala como instituição, o microcosmo social, né, onde você encontraria tudo aquilo. O proprietário da grande fazenda, que é o grande poder econômico e político. Então, o partido, para chamar de seu, o proprietário do partido, né, e dentro desse partido estão ali todos os seus... está todo o secto, né, todos os subordinados. Independente de coloração, da direita à esquerda. É só um dado que eu queria acrescentar, Arnaldo, é que se você pegar a tradição da redemocratização, todos os presidentes, depois do Collor, tinham alguma ligação partidária, tinha um partido, tinham alguma história, alguma relação orgânica com o partido. Se você pegar Fernando Henrique, Lula, Dilma, eles tinham uma relação orgânica. Temer também, com o PMDB. O presidente não tem um partido, é uma situação que a gente não sabe, muito volátil. A gente não sabe como é que vai ser uma... Quem é que vai defender? Eu sei que tem duas alas e o filho é líder, ok. Mas é o mínimo necessário para evitar uma convocação, ele não tem, porque não tem base alguma. O que está passando é que o Congresso quer. Então é uma situação volátil, muito volátil. E em relação à incapacidade dele de liderar esse partido, é o 8º partido dele. Então ele não tem tradição alguma com partido. O PSL foi, como o Djalma disse, uma legenda de aluguel simplesmente para... Então está uma média de 4 anos por partido na carreira política dele, né? Aliás, se me permite, eu acho que ele confirma a máxima segundo a qual a história se repete na tragédia. Você mencionou o Collor. Se repete como faça. O Collor, pelo PRN, mais ou menos um partidozinho como esse, PSL, foi a tragédia que foi. Né? Primeiro presidente eleito democraticamente deu no que deu. Né? Aliás, agora... Não é só o Collor, não. Se você pegar do Getúlio para cá, tudo que aconteceu foi problema com o Congresso. Eu peguei a partir do Collor para a gente ficar só nesse hiato de 30 anos de redemocratização. Agora, Arnaldo, do Brasil. Um minuto aí. Por exemplo, o partido, o candidato, o cidadão quer o partido para chamar de seu. Por exemplo, no caso do Ciro Gomes, o PSB, salvo engano, ele era o candidato natural do partido e foi-lhe negada a legenda. Ele não disputou a eleição com a Dilma porque o governador de Pernambuco resolveu fazer a coligação impedindo que o partido tivesse um candidato. Isso estimula quem tem pretensão de ser governador, prefeito ou candidato a presidente a ter a segurança da sua legenda para não passar batido. Por outro lado, o professor Clécio colocou bem, com o mundo digital, houve um certo esvaziamento em relação ao conceito de poder, porque novos segmentos, por exemplo, grupos que atuam bem na internet, começaram esses grupos a aparecer com um nicho de poder, criando uma nova modelagem de exercício, de participação dentro da sociedade, que nós precisamos nos adaptar e criar um mecanismo de convivência para que a democracia supere eventuais adversidades. Embora não justifique, mas essa sua colocação é importante porque, de alguma forma, explica essa promiscuidade, essa proliferação de tantos partidos. E eu peço emprestado aqui do empreendedorismo, outro termo, lá disse pequenas empresas, grandes negócios. Aqui disse pequenos partidos, grandes negócios. Porque acabou virando um grande negócio. Com fundo eleitoral. Com fundo eleitoral. Centenas de milhões. Principalmente, principalmente. Então, a gente vê. Bom, mas nós caminhamos celeremente para mudanças muito radicais na vida, na sociedade. A comunicação hoje é em rede, a sociedade é em rede, as profissões desaparecem, vão dar lugar a outras que a gente não conhece ainda. Se você pensar, por exemplo, na ciência, você tem hoje a medicine web, ou telemedicina, como queiram dizer. Você tem hoje, quando você olha do ponto de vista do judiciário, você tem os plenários virtuais hoje. O STF acaba de anunciar
a criação do seu plenário virtual. O STJ já vem trabalhando com o plenário virtual. Diminui até as brigas, né? Diminui até as brigas, pois é. E nós temos aqui nesse espaço, modestamente, uma tradição de pensarmos um pouco fora da caixa. Nós fazemos aqui uma discussão, pelo menos é assim que as pessoas nos abordam e nos dizem, esse é o depoimento que para nós nos envaidece muito, de que a gente reflete sobre outros ângulos que não está no dia a dia, digamos, da imprensa. Eu vou me propor a colocar mais um assunto para o próximo bloco, sequenciando isso. Diante desse desgaste dos partidos, diante dessa tradição malsã, dessa, digamos, quase nenhuma representatividade, vamos pensar nos partidos virtuais, a partir de agora, em que não seja mais necessariamente essa exigência que o professor Djalma Pinto aludiu muito bem pela legenda, porque nas democracias europeias, por exemplo, na própria democracia americana, permite a candidatura, quer dizer, avulsa, como se diz. Acho que o partido virtual não será uma saída? Um instante só, e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, nós contamos hoje com as brilhantes participações dos debatedores Djalma Pinto, Rômulo Leitão e Clésio Arruda. No bloco, estamos discutindo essa questão da descaracterização dos partidos como representação política da sociedade brasileira, nessa tradição que nós vivenciamos. E eu citei alguns exemplos de organizações virtuais que estão hoje aí muito solidamente se concretizando. A telemedicina, ou a web medicine, está bem claro, né? Cirurgia robótica, olha no local extremamente sensível, que é a vida, é uma realidade hoje. Nos Estados Unidos, alguém comanda uma cirurgia aqui no Hospital Geral e vice-versa, se for o caso. Os tribunais, sobretudo os tribunais superiores, já adotam hoje os plenários virtuais, onde as questões de menor importância são decididas muito rapidamente por esses tribunais. Promotores e juízes já adotam o WhatsApp, alguns grupos, também com o mesmo objetivo, com fé pública. E por que não na política? É isso que eu quero colocar para os senhores, né? O sistema de representação partidária da sociedade brasileira num regime democrático, face a essa nova realidade que vivencia, ser também virtuais. Professor Rômulo. Já existem as milícias virtuais, que é uma selva, né? Que é uma discussão difícil, porque ninguém quer acabar com a liberdade da internet. Mas, se você tem uma milícia virtual, eu vou dar um exemplo específico. Por conta do voto da ministra
do Supremo que votou a favor da Constituição. A ministra Weber? Rosa Weber. Rosa Weber. Ela se tornou número 1 de notícia na internet no dia seguinte ao voto por conta das milícias virtuais. Então, transformar em uma milícia virtual num partido, não sei. O partido é uma pessoa jurídica, tem alguma... O Djalma vai falar melhor do que eu isso, mas há necessidade do partido existir concretamente, não dá para ser virtual, você tem atas, você tem uma série de exigência. Pode ser que daqui a 10 anos riam do que eu estou falando. E elas não podem ser eletrônicas? Podem ser eletrônicas, atas, mas vai continuar existindo. Eu não acredito que o partido... Existe algumas experiências na Europa, o partido pirata, baseado nisso, né? Na Alemanha, na Escandinávia também, algumas, inclusive chegando a 8%, 10% de participação em alguns parlamentos regionais, com partidos piratas, que começa a partir dessa ideia virtual. Mas eu acredito que a gente tem muito o que caminhar. Não dá para você imaginar agora esse partido virtual. O que é preocupante, eu acho, é a milícia virtual, principalmente porque você tem um contingente de robôs, né? Se fosse a opinião de pessoas, é um negócio muito, muito válido. Se as pessoas estão opinando naquele sentido, ok, ótimo. É a opinião das pessoas, uma democracia é exatamente isso. Mas na medida que você tem robôs mandando mensagem, fake news. Eu não queria falar disso, mas eu nunca vi um ministro de Estado ir à televisão em rede nacional para divulgar uma fake news. O ministro do Meio Ambiente disse que fez ilações que o navio do Greenpeace estava na hora que despejaram o óleo venezuelano, ou seja, o óleo é venezuelano, o Greenpeace despejou o óleo. Isso é abominável. Então, ele só segue o chefe. O chefe não insinuou também... mas ele foi em rede nacional, né? É diferente do comentário. O chefe fez em rede mundial. Então, eu pensei que o nosso programa ia ser virtual, que eu ia fazer de casa aqui, o Djalma do escritório. O que você levanta uma questão muito pertinente, que está nesse instante, que é essa artificialização de resultados através dos robôs. Mas essa tecnologia já tem como se defender disso nessa perspectiva de decisões. Acho até que a aceitação dos partidos virtuais levará também às eleições virtuais. Pela razão muito simples. O reconhecimento facial, que hoje está disponível aí nos telefones celulares, tá? Vem e resolve esse problema do robô, porque o cidadão terá que botar o rosto, o algoritmo faz a leitura biofacial dele e está lá registrado e o voto dele está computado para poder resolver o problema. Um exemplo disso, você está dizendo, esse Big Brother da Globo, de vez em quando eu vejo notícia, 40 milhões, 50 milhões de pessoas votaram para saber qual o idiota que sai da casa. Por que a gente não usa para a democracia também? Isso aí, Arnaldo, eu acho que já vivemos, conhecemos a democracia direta de Atenas, em que não existiam partidos, não existiam representantes, o povo diretamente, só que como a cidade cresceu, o país ficou muito grande, ficou inviabilizada a democracia direta. Mas eu acredito que com essa tecnologia digital, é possível uma legitimação maior da soberania popular, uma atuação, um ativismo, um protagonismo maior do cidadão em relação a questões essenciais para o destino da nação. Com o avançar da tecnologia, com o aprimoramento, eu acredito que o cidadão mesmo agora precisa, evidentemente, de uma cultura, de uma educação para a cidadania, para evitar fake news, para evitar essas distorções. Mas com o aprimoramento da cultura e com a evolução tecnológica, eu acho que a democracia vai encontrar um novo caminho para ter mais legitimidade nas decisões daqueles que comandam a governança. Eu tenho pensado, eu trouxe essa discussão para a gente hoje aqui, de propósito, porque na qualidade de jornalista e também acadêmico, na área de ciência política, eu tenho pensado, tenho me debruçado sobre isso a partir dessas experiências bem mais complexas, bem mais sensíveis que a gente tem, acompanhando paralelamente esse desenvolvimento da tecnologia a partir do que eu chamei do reconhecimento facial, que está aí disponível, da inteligência artificial, que são os mecanismos para barrar os robôs, né? As fake news da vida para isso. E não é possível. Se tudo está se transformando hoje, até na área de ciências médicas,
por que não a manifestação sociológica, política das pessoas também não? Professor Clésio. Olha, a ideia é a gente pensar fora da caixa aqui. Eu queria trazer, inclusive voltar, porque isso já está anunciado de um certo tempo. Né? A força política que a gente pode, que a gente tem potencial, mas que há uma probabilidade de se concretizar, ela já está completamente anunciada. Se você volta para aquele evento do rolezinho, né, em que os jovens se articulavam virtualmente e ocupavam espaço público, é a Nova Grécia. Né? A praça pública, ela agora... A Ágora, né, ela tem agora um outro mecanismo. Eu acredito que a gente deva, né, assim como os rolezinhos, nós devemos talvez passar por um momento em que essas duas coisas vão estar aí meio misturadas. Né? Uhum. Quer dizer, as ruas como manifestação pública de desejo e o mundo virtual como essa articulação. Nós tivemos agora, em todos os estados da federação, nós tivemos exemplos. Eu não vou querer citar nomes, porque eu acho que a gente ainda está numa certa infantilidade do uso da tecnologia, mas nós tivemos pessoas que saíram com uma boa votação por fora das disposições tradicionais, sem dinheiro, sem estrutura, era a zebra do partido e tiveram votações aí extraordinárias no Brasil inteiro. Quer dizer, então, esse potencial, ele já não é mais só, quer dizer, um anúncio, ele já é concreto. Então, a tendência é que a gente tenha isso, avançar muito mais rápido. Né? Da mesma maneira que eu acho que tem discussões interessantíssimas, né, dessa participação, do aprofundamento da democracia na participação popular, quando a gente já pode pensar numa certa mistura, onde eu posso substituir o meu representante. Você imagina a economia, quantos milhões de reais a gente está esquecendo, se economizaria hoje nos processos eleitorais a partir do momento dessa virtualização? A gente tem que combinar com os russos, né? Sim. Porque o establishment político não é muito favorável a perder não, isso. claro então, que não. Não é uma questão assim... O legislador não vai abrir mão, disso fácil, não. Lógico que não. Mas aí é por isso que a sociedade... O prefeito não vai querer deixar de... por isso que a sociedade dispondo desse grande mecanismo é que ela Agora, pode... Essa questão, atuar. o Clésio falou, eu me lembrei de dois fatos. Primeiro, que eu não me lembro o nome do nosso deputado federal que foi eleito aqui com a pauta do proteção aos animais. Célio. Ali foi uma surpresa, a gente que acompanha, eu que acompanho, uma votação extraordinária. Ele já se elege vereador com votação já extraordinária e vereador, 2 anos né? depois ele vai para federal. Para federal com votação estrondosa. Aquilo é um exemplo legal, bacana, de utilização de uma rede de pessoas para eleger um candidato. Uma coisa completamente... Um interesse específico. Interesse específico. É um núcleo que é difícil, né? Hoje você tem um interesse específico e se eleger, mas ele conseguiu porque teve voto no estado todo. Isso é seria a fisiologia, seria a parte boa. Agora, se você pega uma experiência dessa Cambridge Analytica, que é uma empresa é uma empresa americana, inglesa, que ela faz o quê? Ela adquire centenas de milhões de dados do Facebook, das pessoas, identifica onde a pessoa mora, quais são os problemas dessa pessoa, o que é que essa pessoa acha e direciona mensagens diretamente para aquela pessoa. Isso aí seria ótimo para utilizar para política pública, né? Como política pública, o prefeito saber exatamente o que a pessoa pensa e tentar ajudar seria ótimo. Mas eles fazem o quê? Você tem um bairro no Brexit, que foi o plebiscito nacional do Reino Unido, que a Inglaterra saiu da União Europeia. Ele foi utilizado lá. Você ia numa área que gente branca, desempregada, uma área industrial. Ele ficava colocando a mensagem que diz, olha, isso é culpa da Europa. Vamos sair da Europa. Ou seja, é uma distorção da tecnologia para conseguir isso. Que hoje... São dois exemplos, né? Que a leitura biofacial corrige. Mas não tô dizendo... Terá que ser... Mas aí, Arnaldo, você está dizendo o seguinte, eu acho que a gente está falando coisa diferente. O voto virtual... precisa da íris, labial, facial, seja lá o que for, né? Sublingual, o que for. Aí dá certo, precisa dessa segurança do voto. Agora, a utilização para convencer com meios, vamos dizer, escusos ou com... As correntes de opiniões. Aí, Arnaldo, aí fica uma premissa inicial, educação para a cidadania. Qualificar o cidadão para compreender a finalidade do mandato e a finalidade do poder. Porque nós temos uma escolaridade muito deprimente. Dos 6 presidentes depois da Constituição, só tem o Fernando Henrique que teve arquivado lá os processos dele.
todos os 5 estão envolvidos com alguma denúncia na justiça. Isso é uma prova de que nós temos que evoluir na educação para a cidadania. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos no terceiro bloco, para não dizer que não falei do Bolsonaro. Não, do Bolsonaro já falamos. Vamos pelo bloco. Para dizer que eu não falei do Supremo Tribunal Federal, nós vamos discutir essa votação quanto à constitucionalização ou não do cumprimento de pena, da privação de liberdade a partir da segunda instância, que é o que nesse instante está sendo discutido, 4-3 o placar, 4 para permitir até aqui a prisão já a partir de segunda instância e 3 contra, mas com 4 votos que ainda faltam, teoricamente, a favor de que se derrube essa prisão, a admissibilidade da prisão ou do cumprimento de pena a partir da segunda instância. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, discutimos os 2 primeiros blocos, a cultura político-partidária do Brasil. No segundo bloco, a possibilidade de se ter aí os processos eleitorais, partidários e eleitorais também virtuais, a exemplo de outros setores. E agora eu quero colocar aqui para a discussão dos doutos debatedores a votação que foi suspensa na semana que passou, será retomada no próximo dia 6 de novembro, com relação às ADCs, né? São ações de declaratório de constitucionalidade sobre a admissibilidade do cumprimento de pena privativa de liberdade, ou seja, prisão, a partir de segunda instância, em vigor atualmente. Discute-se agora o mérito. O voto da ministra Rosa Weber, que inclusive era grande expectativa, já se dirimiu qualquer expectativa porque ela votou pela constitucionalização, e justificou bem. Aqui é razão de mérito. Lá atrás ela votou admitindo a prisão em segunda instância, porque era uma jurisprudência para casos específicos. Agora, no mérito, ela justifica, que em sendo um caso permanente, que vai, portanto, valer para todo o Brasil, para todos os tribunais, portanto, está 4-3. 4 votos a favor do cumprimento da pena a partir de segunda instância e 3 contra. Só que os 4 ministros que faltam votar, que são, pela ordem, o presidente Dias Toffoli. Não, o presidente é o último. O presidente é o último. Não, eu digo pela ordem só aqui do meu raciocínio. Gilmar Mendes, Celso Mello, Carmen Lúcia e Dias Toffoli já manifestaram pensamentos públicos de que são contra
a prisão a partir de segunda instância. Portanto, deverá prevalecer, portanto, a não ter nenhuma surpresa, a derrubada dessa votação. E todo e qualquer cidadão, a partir de então, conforme reza a Constituição, só poderá ser preso, né, depois de sentença condenatória transitada e julgada. Se bem que subjacente a isso, está pensando em uma terceira instância, aí que andaram falando e tal. Eu queria colocar isso para, começando aqui pelo Djalma Pinto. Qual é a sua Em primeiro lugar, análise? você disse que o cidadão só pode ser preso depois da decisão penal condenatória. Não está escrito isso na Constituição. Presume-se inocente até que haja, presume-se inocente. A prisão está autorizada em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente. A decisão em segunda instância é mais do que uma manifestação de um juiz, é uma ordem escrita de um colegiado. É significativo registrar que o Brasil, a partir de 1941, quando o Código de Processo Penal entrou em vigor, sempre consagrou a prisão após a segunda instância. Isso foi ratificado pelo Supremo após a vigência da Constituição de 88 até 2009. Portanto, de 1941 até 2009, o Brasil sempre conviveu com a legitimidade da prisão em segunda instância. A partir de 2009, com o mensalão, o Supremo Tribunal mudou, exigindo o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Posteriormente, em 2016, o ministro Teori Zavascki fez um voto num habeas corpus e, por 7-4, o Supremo modificou o entendimento, dizendo que realmente a prisão em segunda instância estava em sintonia com a Constituição. Nesse voto, ele cita, inclusive, doutrina do ministro Gilmar Mendes, invocando um grande penalista brasileiro. O ministro Barroso apontou que, por conta desse entendimento de exigir-se o trânsito em julgado, 2.918 ações criminais foram extintas com prescrição, envolvendo crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, o que é que se percebe? Há um aumento exorbitante da criminalidade. Você teve, em 2015, aproximadamente, 53 mil homicídios. E agora, em 2017, aproximadamente 63 mil homicídios. Então, um país em que a criminalidade é ostensiva e ela é visível, você não pode nem sequer andar na rua atendendo o telefone celular, você interpretar em desconformidade com o ordenamento jurídico de 99% dos países civilizados, você está, em última análise, estimulando a criminalidade, dando uma interpretação de regra jurídica para um princípio que é o princípio da presunção de inocência. Professor Rômulo Leitão, o Djalma Pinto acaba de proferir o seu voto, portanto, a favor da prisão a partir de segunda Como diz os instância. ministros, o brilhante voto, ouso divergir, né? Gostaria de saber se haverá divergência no pensamento ou não. Essa questão vai gerar a possibilidade de embargo infringente, né? Que é um embargo quando não é unânime. Essa questão, já que você falou que a gente pensa fora da caixa, essa questão não existiria se o Poder Judiciário brasileiro julgasse rapidamente. Se o Poder Judiciário julgasse, ninguém estava discutindo isso aqui. Verdade. O problema é que o juiz de primeira instância julga rápido, o segundo demora e o terceiro passa 20 anos para julgar um recurso. Essa é a questão. Se a questão fosse colocada de outro modo... O terceiro que é esse, STF, que está aí, né? A gente não pode comparar um sistema deste com qual é outro sistema que tem efetividade. A pessoa vai presa que o processo termina. O sujeito cometeu o crime, sai num Fantástico, 5 Fantásticos depois o cara já está preso, já está condenado. É diferente. Eu acho que essa questão tem uma questão subjacente que é a demora. Aqueles doutos votos de horas, que eu acho aquilo um negócio totalmente sem sentido, passar horas votando. Se você vê um acordo da Suprema Corte Americana, tem 3 páginas. Os votos aqui tem 70, 80, 90 páginas. É uma monografia, de termo de curso. Né? Não tem sentido isso. Em alguns casos, até uma dissertação de mestrado. Talvez se não tivesse televisão, eu acho que alguém já falou aqui, não seriam tão extensos. Então, eu acho que a premissa é essa. Se o Poder Judiciário julgasse mais rápido, mas tem muito recurso. Então, vamos trabalhar nos recursos. Vamos trabalhar na diminuição dos recursos. Vamos tornar efetivo que os tribunais... O sujeito pede vista e passa 1 ano e 4 meses com o processo.
1 ano e 4 meses para devolver o processo. O que é que tem a regra? Ah, mas devia ter uma regra. Tem. Ele tem que trazer na próxima sessão. Quando você perde vista, ele é para trazer na próxima sessão. Leva 1 ano e 4 meses. Então, essa é a questão de fundo. Em relação ao mérito, eu sou favorável ao entendimento que por enquanto, está perdendo, de 3 a 4. Eu sou favorável do trânsito em julgado. A Constituição, o Constituinte originário, pensou o trânsito em julgado. A questão, vou dar um exemplo aqui do voto do ministro Fux. Ele falou da Alemanha, falou da Itália, falou de todos os países. Mas a Constituição que a gente está falando é a nossa. A interpretação da nossa Constituição. A minha interpretação é esta interpretação. O problema é que hoje a gente está num fla-flu. Ele falou de países que atendem Constituição de cultura diferentes. O problema é que hoje é um fla-flu. Um lado não escuta mais o argumento do outro e vice-versa. Então é uma questão eminentemente política. Eminentemente política, a decisão é política. E o que se mostra, o que eu tenho lido, é o seguinte, que você tem alguns ministros que já adiantaram o voto e vai acabar um 5-5. Nesse caso, o ministro Toffoli teria que votar, seria o voto Minerva, que ele é o presidente. E ele tenderia para uma interpretação intermediária, que não seria, por segunda instância, seria o STJ. Eu acho a pior situação. Ou prende em segunda instância, ou prende só com trânsito em julgado. Mas essa situação é absolutamente aleatória. Eu já vi alguns ministros em off dizendo, então o STJ que vai ser o rei da cocada. Já tem ciúme, né, do STF, agora com o STF. Eu acho essa solução pseudo-salomônica a pior possível. Eu acho que eles devem discutir as teses e a gente partir. O artigo diz, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente. Ou em sentença transitada em julgado. A questão da culpabilidade. A gente viu nesse caso agora. Ninguém poderá ser preso senão percorrer, portanto, me diga uma coisa, se está lá na Constituição. Se em novembro, Arnaldo, se em novembro o Supremo decidir que o Moro é suspeito e o julgamento do Lula for anulado, como é que fica? Ele está aí há 1 ano e 4 meses preso. Aí é o seguinte, o direito penal, ele se pauta... Quem vai reparar? 1 ano e 4 meses de liberdade perdida. Não, dos 800 essa questão só existe por causa do Lula. Dos 800. Essa questão só tem esse problema por causa do Lula. Não é por causa do Nardoni, do fulano Nardoni, Reistoff, é por causa do Lula. Dos 800 mil presos que povoam hoje o sistema prisional do Brasil, esse é o número, um pouco mais, um pouco menos, 42% dessas pessoas sequer foram julgadas e estão presas. Isso tem falado... Sequer foram julgadas ainda em primeira instância. 90% você não sabe nem quem foi o autor do crime. Você está falando desse sistema prisional, mas a maioria dos crimes você não sabe a autoria. Quem é a autoria? O cara está andando aí na rua, então, você não sabe. Jovem, se ninguém pode ser preso, senão em função de sentença condenatória transitada e julgada, como diz a Constituição, em consonância com o artigo 283 do Código de Processo Penal, como admitir essa antecipação? Deixa eu colocar o professor Clésio nessa discussão, olhando pela sociologia do crime e das leis. Eu queria ressaltar o seguinte, né? A questão política, que é isso que eu acho que na cabeça do cidadão comum brasileiro é que fica confuso. Porque a questão política ela é anterior. Ela se dá no legislativo, na produção normativa. Aí a gente tem os interesses, a discussão política. Quer dizer, agora nós estamos no momento em que a questão é mérito, a questão é técnico-jurídica. E a gente aqui, não só nessa mesa, mas o Brasil todo já sabe os votos. Quer dizer, então onde é que está o técnico-jurídico se a gente já sabe o voto do indivíduo que ainda não se manifestou? Quer dizer, então virou um político. Essa aqui talvez seja o grande prejuízo que a gente está tendo, e o Supremo agora se encontra numa situação em que ele pode, ou não, né? Quer dizer, se coloca agora como Supremo, quer dizer, pode passar, de certa forma, isso a limpo, né? Quer dizer, o general faz outra ameaça novamente. O general Vilas Boas, na primeira vez, no caso do Lula, faz um tweet, vai ter convulsão, aí agora, novamente, essa segunda vez, saiu o tiro pela culatra. Agora, a previsão dele é muito ruim, né? Ele, como estrategista de guerra, a tendência era perder. Arnaldo, mas o problema realmente é simples, eu acho. Primeiro, a presunção de inocência é um princípio. O princípio é diferente da regra jurídica. O princípio exige modulação, ponderação. A regra, quando ela incide, ela não admite opinião em contrário.
Então, se a Constituição autoriza a prisão em flagrante por ordem escrita da autoridade competente, e o Código de Processo Penal diz que o recurso especial e o recurso extraordinário não têm efeito suspensivo, significa dizer o quê? Que a instância ordinária, a primeira instância e a instância recursal, a segunda instância, esgotam a matéria de fato. Ou seja, o crime está comprovado. E está comprovada a autoria. Onde é que se processa isso? Onde é que se conclui isso? Na instância ordinária. Quando você vai para o Supremo, você vai discutir se houve violação à Constituição. Se você vai para o STJ, você vai discutir se houve violação da lei federal. Não vai mais se discutir se o cara é autor ou se não é autor do crime. Com a permissão, com a devida vênia da minha ignorância jurídica, mas não sei, vê se cabe o que eu vou colocar aqui. Uma coisa é você ser preso em flagrante de delito por autoridade escrita, por ordem escrita expressa da autoridade. Flagrante de delito, cuja pena poderá ser relaxada uma semana depois, porque ela é primeiramente temporária e depois ela vira preventiva. Outra coisa é você começar a cumprir a pena toda a partir de segunda instância. Essas duas coisas, estou errado? Elas não se combinam. Mas quando você vai... Quando você vai ser condenado na segunda instância, significa que a autoria a prova de que você é o autor do crime foi analisada pelo juiz e pelo tribunal. Esse ponto o Supremo não pode mais discutir. Matéria de fato ele não pode discutir. Ele vai discutir apenas a questão de direito. Mas a questão de direito é relevantíssima, né, Djalma? Mas acontece que o fato ele não pode revolver. Então, se está provada... Então o STJ e o STF não senta ninguém. Não, aí é que está, se eu tiver violação na Constituição. Aí o ministro Joaquim Barbosa fez um levantamento. De 197 processos que chegaram lá, 4% apenas tinham procedência. E o que é o problema do Brasil? Vai ocorrer a prescrição. Qual é a história do Brasil? O Brasil, desde 1889 e 1891, que o Supremo foi instalado, até 2013, o Supremo nunca tinha prendido um deputado. Foi prender depois de 2013, aí agora que o Brasil está reagindo, que está vendo a efetividade do direito penal, aí vão querer realmente inviabilizar a efetividade do direito penal. Com todas as vênias da minha ignorância política, usando aqui o linguajar do juridiquês, né? Deixa eu perguntar ao professor Rômulo uma coisa. Esse artigo da Constituição, que reza que ninguém poderá ser preso antes de sentença condenatória transitada e julgado. Não diz assim não. Sim. Presume-se inocente o cidadão enquanto não existir contra ele decisão penal. Na linguagem comum, até os juízes usam esse que eu acabei de dizer aqui, ainda ontem eu ouvi. Ainda ontem eu ouvi assim, que é uma interpretação, tudo. Por isso que eu estou pegando pela linguagem comum até para o nosso assinante. Mas esse artigo não é cláusula pétrea? Se é cláusula pétrea, então nem caberia ter criado essa jurisprudência. Os direitos fundamentais são cláusula pétrea. Pois Todos os artigos... Porque aí tem um problema sério aí. Cláusula pétrea que não se pode mexer na Constituição. Nossa Constituição tem 132 emendas, mas nenhuma atingido cláusula pétrea, porque, como o nome diz, é pétrea. Não se mexe. A gente não teve chance ainda de ver os votos, por isso que eu não estou comentando especificamente os votos, porque você vê na televisão... É outra coisa. E esses votos... Você precisa ler. Esse julgamento é um julgamento histórico. É um julgamento histórico. E o que eu tenho notado, os ministros que votam a favor da possibilidade de prisão em segunda instância, eles têm uma preocupação mais com a sociedade, no sentido de como ele vai ficar perante a sociedade, do que a aplicação do direito. O ministro Barroso é quase um filme, ele está quase sendo filmado lá. Porque popstar. Ou seja, eu acho que devia eles são guardiões da Constituição da República Federativa do Brasil. As interpretações do professor Djalma, do ministro Barroso, são todas respeitadas. Agora, no final, a gente vai ver o que o Supremo vai decidir, e eu espero que seja, nesse aspecto eu sou conservador, que seja respeitando a Constituição. Que receba. Porque o fato de vir... Já acompanha a Rosa Weber. Acompanha a Rosa Weber e o relator. Apesar de vir do Tribunal de Segunda Instância para o STJ, para o STF e o STJ reforma. Diariamente são reformadas sentenças, diariamente são evitadas prisões. Então, é uma questão muito, muito sensível que está absolutamente contaminada pela política, como o Clésio falou. Ok.
E com essas colocações, como a nossa pretensão aqui, e nós não temos poder de voto para modificar... E aqui não transita em julgado, não. Aqui não transita em julgado, a gente está sempre recorrendo aqui à discussão, pois é. E a nossa intenção era exatamente isso, era refletir sobre esses outros aspectos subjacentes. Arnaldo, só para completar, vai acabar a delação premiada, em primeiro lugar, que é o instrumento para se combater as organizações criminosas. E vai se dar a ineficácia do direito penal, mais uma vez. Essa decisão acaba claro, com a se delação? Prevalecer a prisão só com o trânsito em julgado. Primeiro que não vai transitar em julgado nunca. Mas por que quando for transitar, o delator vai para casa. Mas por que acaba a delação? Acaba porque o delator sabe que ele não vai mais, ele só vai ser preso quando transitar em julgado. Aí ele vai ter os grandes advogados, o delator já está preso, Diogo. Mas ele está preso por prisão preventiva, que ele vai ser relaxado. Prisão preventiva depois do Moro virou 5 anos, virou prisão. Mas aí agora, 3 anos mas por que ele fazia? Ele fazia a delação porque ele sabia que ele, depois da segunda instância, ele ia ficar preso. No próximo programa nós vamos discutir, tá bom? Isso aqui, porque o tempo já... A produção me informa que nós temos que encerrar. Agradecendo aqui aos professores Clésio Arruda, Rômulo Leitão e Djalma Pinto. Agradecendo em especial você, assinante, pela sua atenção e o convite para um próximo observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.